A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 4 do referido livro, que ela deu título de Realização Interior, e nós estamos no último item do capítulo, que está falando sobre as fugas da realidade. Então, ela trabalha isso com bastante propriedade. Infelizmente, hoje é o que nós vemos muito. A grande parcela da humanidade vive fugindo da realidade dela. Às vezes, essa realidade, quando ela chega lá mais na frente, através de uma enfermidade ou de um outro processo qualquer de dor moral, dor espiritual, aí que a pessoa dá uma acordada. Opa, peraí. Mas no dia a dia, quase sempre ele está bem distanciado da realidade da sua vida. Não percebe o projeto reencarnatório no qual ele está inserido. Ele não percebe isso e às vezes ele está num relacionamento e dali a pouco ele vê uma outra pessoa e aí ele já está querendo mudar o relacionamento numa atitude impensada. E aquilo pode ser uma coisa muito passageira. Depois, quando ele entra naquele outro relacionamento, ele viu que não é aquilo que ele queria, quer voltar para o anterior também já está. Então vive essa função, essa confusão. E nós não estamos nos respeitando mutuamente, usando-nos uns aos outros, às vezes, como objetos. Enquanto que não é isso que nós temos que pensar. Ninguém é objeto de ninguém. E mesmo os objetos materiais têm que ser respeitados, porque eles também têm vibrações. Pega um martelo e bate no seu dedo para você ver o que acontece. Então os objetos também têm suas frequências. Então, é preciso que a gente analise isso. Nada é estático no universo, nada, tudo tem frequência. Tudo. Ela vai dizer o seguinte, a individuação é um convite severo ao ser humano que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. Essa é bem firme para nós, não é? Então, a individuação é um convite. Ou você vai para o bem, ou você então é chamado de uma maneira mais exemplar. Temos que pensar nisso. Tem uma coisa que a gente pode analisar que é bem interessante. Por exemplo, a criança, a criança vai nascendo, ela vai brincando, ela brinca, faz as suas brincadeiras de criança, seus jogos infantis, e depois ela chega na adolescência. Aí na adolescência ela vai ter aqueles conflitos iniciais da mudança de status psicológico e tal, já começa a ter outros interesses que não só interesses lá dos brinquedinhos infantis, às vezes até um objeto transacional lá, um ursinho de pelúcia, ou um carrinho que ele vai levar, mas já não é mais a criança. E quando chega um determinado momento, para os moços, vem o exército. Às vezes ele tem que se alistar lá no exército. Quando ele chega no exército, o que ele entra? Entra numa disciplina muito rigorosa. Olha que coisa interessante, a própria circunstância da vida vai te mostrando que você tem que entrar na disciplina. E aí você entra naquele processo disciplinador, para que você se forme um indivíduo de uma maneira mais eficaz na frente. Para que você abandone de fato aqueles primeiros estágios da sua encarnação, para você agora passar para os estágios seguintes de uma maneira um pouco mais equilibrada, um pouco mais disciplinada. E nós não queremos essa disciplina, é isso que nós não queremos. Então, por exemplo, quando você chega no centro espírita, amigo, um espiritismo é disciplinador também.
Então não adianta você chegar no Espiritismo achando que você vai viver o Espiritismo da maneira que você sempre vive na sua vida. Não. Você tem que aproveitar o poder de informação do Espiritismo e se disciplinar por esse poder de informação. O centro espírita não é um exército que vai te disciplinar daquela forma como faz o exército, mas ele vai te orientar para que você se autodiscipline. Então esse que é o projeto. Então a individuação, ela vai te chamar a isso. Olha, peraí, eu sou filho de Deus, ou filha de Deus, e eu preciso dessa disciplina. O que eu tenho que fazer? O Emmanuel não falou para o Chico Xavier que os 3 fatores principais são a disciplina, a disciplina e a disciplina? Então eu tenho que procurar essa disciplina para mim. Agora tem uma coisa, não é uma disciplina impositiva, sabe? Aquelas que manda você faz, não é isso. É a disciplina equilibrada, é a disciplina com Jesus. Jesus foi o grande disciplinador, ele é o grande disciplinador da humanidade. E qual é o momento que ele nos agride? Com informações, com posturas, com rispidez, com cara feia. Tem dirigente espírita, amigo, que se ele passar e não sorrir para um trabalhador, o trabalhador vai à loucura. Ai, o que eu estou fazendo de errado? Então, o dirigente é um disciplinador. Ele que é a pessoa. Olha, se eu não sorrir para você é porque você está em erro. Eu já vi isso. Que isso? Que coisa triste. Coisa lamentável. Que atitude estranha é essa? Se eu não sorrir para você é porque você está cometendo erro. Não é assim. Se o dirigente está vendo que um trabalhador não está indo bem na sua função, chama carinhosamente, conversa com a pessoa. Ele também, o dirigente também erra, e erra muito. Por que ele está querendo disciplinar o outro, sendo que ele também precisa de disciplina? Mas isso é interessante, né? Eu já vi muita coisa. São 40 anos de doutrina espírita, de trabalho ativo no movimento espírita. Você vê coisas muito interessantes nesse período que, claro, são companheiros e companheiras que estão num processo de adaptação a uma doutrina extraordinária como é a doutrina espírita. Eu digo para vocês que não existe no mundo uma doutrina assim. Mas tem que se adequar a ela de acordo com a necessidade que ela impõe, porque você vai passar a ser agora um representante legítimo de um status de verdade que provavelmente outros não terão. Então você precisa se disciplinar para isso. Não é? Essa que é a proposta aqui da Joana. A necessidade de cuidadosa psicoterapia se impõe nesses casos, auxiliando o paciente ao autodescobrir-se, a identificar as heranças pretéritas que assomam do inconsciente individual com caráter punitivo e das quais busca libertar-se mediante essas fugas espetaculares, inconscientemente elaboradas, mas que se lhes tornam dominadoras no dia a dia existencial. Ela sempre fala da necessidade, muitas vezes, de buscarmos a ajuda dos terapeutas. Não é? Claro, o estudo da psicologia, a terapêutica da psicologia, da psiquiatria, não existem por acaso, elas existem como um fator de ajuda, né? Que vai ali controlando quando o psicológico não está muito bem, então elas vão ali ajudando. Então, se você tiver necessidade de uma ajuda dessa, né, procure um profissional correto, uma pessoa que pode te ajudar muito e vai em frente, vai fazendo os seus encaminhamentos, os seus direcionamentos para o que realmente deve ser. Cada vez mais se apresentam oportunas algumas das teses do admirável Maslow, que identificava a sociedade média como autorrealizada, não escrava de posses e valores externos, nem necessitada de agradecimentos, quando nos seus melhores e mais fecundos momentos históricos. Naturalmente, a diversidade dos indivíduos que a constitui conduz à convicção de que, não obstante as diferenças registradas em suas personalidades, sempre são portadoras de anseios por uma vida feliz, embora as diversas maneiras de apresentar essa necessidade. Então, mesmo aqueles que não conseguem a autorrealização são capazes de propor esquemas idênticos de busca e de comportamento. Então, ela está entrando aqui agora num campo quase que de solução, da solução para o problema. Né? Então, vamos pensar, né, seriamente o que eu
em que eu estou me escravizando? Eu estou escravizando na posse material, no poder? Eu estou sendo escravo do poder? Eu estou sendo escravo do dinheiro? Eu estou sendo escravo das minhas posturas dominantes, né? De uma liderança, uma necessidade muito grande de liderar para que eu me coloque numa postura assim de superioridade. Então, o que ocorre é que nós sofremos pelas nossas próprias buscas do sofrimento. Então, o sofrimento está lá no cantinho dele. Se você não for lá, ele não vai te procurar, não. Ele não sai atrás de você. Nenhuma dor sai nos procurando, não. Nós é que vamos encontrar com ela. Essa que é a verdade. Eu estou andando numa estrada. E aí tem uma caverna meio estranha lá, que eu não sei direito o que tem dentro daquela caverna. Pode ter uns talactiques bem bonitos, mas também pode ter lá um bicho, lá, uma coisa que pode me agredir. Eu vou lá? Eu não. Deixa a caverna quietinha lá. Vou procurar problema. Na minha infância falava, você vai buscar chifre na cabeça de cavalo. Então eu não vou procurar a dor. Deixa a dor lá, ela não vai sair correndo atrás de mim. Não é? É isso que ela está dizendo aqui, olha. Essa conclusão oferece uma perspectiva de realidade mais factível, em razão de auxiliar o ego a bem sincronizar-se com o self. Esse ego é o ego superior, né? Ou seja, proporciona uma agradável contribuição psicológica para que os anseios existenciais sejam compatíveis com as estruturas internas de cada qual, que assim conseguirá a autoidentificação. Então isso aí é possível, será sim. Ela está dizendo o que vai ser. Então eu não tenho que ficar no jogo das dores e das ilusões. Eu tenho que me identificar com a realidade da vida. E essa realidade é exatamente o meu projeto de desenvolver o self que sou. Desenvolver o Cristo interno que sou. Não é isso que nós temos que analisar. Sabe aquela hora que Jesus fala assim, lá no Monte das Oliveiras: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não é? Ele fala isso lá no Monte das Oliveiras. Então veja bem, tem pessoas que, infelizmente, né, são pessoas muito ainda infantis e primárias nas suas análises. Então dizem que Jesus teve medo, que Jesus fraquejou ali, porque ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser crucificado, né? Então ele fala: Pai, me afaste de mim esse cálice. Mas aí, se nós fizermos uma análise psicológica, nós vamos ver o contrário. Olha, Jesus não representa o Cristo que somos? Sim, ele é o representante do Cristo que somos. Todo o evangelho dele, ele mostra isso, que ele é o representante do Cristo que somos. Vocês são melhor, pode fazer o que eu sou, o que eu faço e muito mais, né? Muito bem. Então, naquele momento, o que ele disse? O homem, olha, vamos analisar psicologicamente. Então, Jesus o Cristo. Então, o homem iria sufocar o Cristo, prender o Cristo numa cruz, ensanguentar esse Cristo, criar uma situação antagônica ao Cristo dele, interior. Então, Jesus pede a Deus: se for possível, afaste de mim esse cálice da dor que a humanidade vai ter. Porque no momento que ela fizer isso comigo, ela está fazendo com o Cristo dela. Comigo não, eu sei como é que eu saio disso. Eu não vai ser problema para mim, o problema vai ser para a humanidade, que está sufocando o Cristo dela, dos homens que estão sufocando o seu próprio Cristo. E o que aconteceu, prezados amigos? 2000 anos sufocando o Cristo. Agora que nós estamos começando a tentar despertar para isso. Está vendo como é que é importante a gente estudar a psicologia e trazer para esses estudos esses conhecimentos do Evangelho? A necessidade de superar a ilusão, de vencer a fuga da realidade, mediante bem orientada psicoterapia, conduzirá o paciente a descobrir quem realmente é e quais são legitimamente os objetivos existenciais do que deve buscar. O impositivo do vir a ser desenha-se-lhe, nesse período, como a meta a alcançar. Entretanto,
como fazer e como dispor-se a essa conquista que parece à primeira vista sobre-humana, né? Você acha assim, mas quem sou eu para conseguir isso, né? Então ela vai informar para a gente como é que deve fazer para tornar isso possível, factível de ser realizado. Então vamos deixar para o próximo estudo, né? Eu vou ficando por aqui e você fique também na paz do Senhor Jesus e nos ajude com esse estudo, dê a sua opinião, dê a sua colaboração. Isso é muito importante para todos nós, sabe, prezados amigos e amigas? Que Jesus continue abençoando você, seu lar, sua família e seus objetivos nobres.